Quero chamar aqui à frente aquele que vai trazer a mensagem para a gente, o pastor Silvano, prata da casa, professor da Faculdade de Teologia. Eu tive o privilégio de aprender com este homem, trabalhamos juntos e hoje ele cresceu muito, né? Hoje é um dos meus chefes aí. Obrigado, pastor Silvano. Eu espero que eu tenha te tratado bem lá atrás, porque hoje, né? A gente tem que tomar cuidado nessa vida, viu? Principalmente na igreja, tá? Tá bom. Obrigado por ter aceitado o convite. Pastor Silvano foi comportor, líder, diretor, foi pastor do distrito, foi diretor de comportagem, ministerial, teve outras funções, saiu fora do Brasil, bom. E hoje ele é um dos nossos professores aqui. Obrigado por aceitar, pastor. Deus te abençoe e te use, viu? Muito obrigado, pastor Paulo. Eu fui que aprendi muito com o pastor Paulo Pinheiro, mas eu vou contar essa história já já. Eu queria começar dizendo o seguinte: quando eu tinha 4 anos, os meus pais se mudaram para o IAN e nós fomos morar na casa de um comportor. O nome dele era irmão Valdécio. Ele era um comportor efetivo, morava na parte de cima da casa e nós morávamos embaixo. Um dia, o irmão Valdécio foi para um concílio de publicações e o ônibus bateu. O acidente foi grave, ele quebrou a bacia e teve que passar 3 meses de cama. E como os meus irmãos já estavam em idade escolar e eu ainda não estava em idade escolar, eu passava as tardes conversando com o irmão Valdécio. O irmão Valdécio tocava violão, brincava de palitinho comigo na beira da cama e, acima de tudo, contava as histórias da comportagem. E eu me lembro claramente ouvindo o irmão Valdécio falando sobre as idas e vindas do campo. Eu ficava imaginando o que seria o campo. Silvana, quando eu vou para o campo, quando eu venho do campo, eu imaginava assim, um campo de futebol sem grama, né? Umas casinhas do outro lado do campo, ia montando as imagens na minha mente enquanto ele falava do campo. O irmão Valdécio me influenciou muito. E com 13 anos, eu fui comportar pela primeira vez. E comportei até me formar em teologia com 21 anos. Me formei no dia 6 de dezembro de 98 e no dia 7 de dezembro estava saindo com ônibus para Pouso Alegre para liderar pela última vez uma campanha e começar o ministério como diretor associado de comportagem. Trabalhei 1 ano e meio como diretor associado, depois fiz outras coisas, fui distrital também e voltei para trabalhar como departamental de publicações sob a liderança do pastor Paulo Pinheiro, que é o departamental da União. Aprendi muito com o pastor Paulo, a sua visão clara, a sua maneira aguerrida de ser, o seu foco na comportagem raiz, digamos assim, e foram 3 anos muito proveitosos para mim, me ajudaram muito. O que eu quero dizer para você antes da gente começar é o seguinte: eu posso dizer assim com plena convicção, com plena certeza, que a pessoa que eu me tornei deve-se integralmente à comportagem. Naturalmente tem a influência dos meus pais, a educação adventista, mas talvez nenhuma outra área da igreja me forjou mais ou melhor do que a comportagem. Todos nós temos as nossas potencialidades, as nossas limitações. As potencialidades que eu desenvolvi, ou que eu tenho hoje, foram todas desenvolvidas na comportagem. Eu posso falar com clareza porque eu estou falando acerca de mim mesmo. Aquilo que eu faço de melhor, eu aprendi na comportagem. A visão de igreja que eu tenho, eu adquiri na comportagem. Eu diria para você que até a forma de andar eu desenvolvi na comportagem, porque eu comecei muito cedo, com 13 anos. Então, eu posso dizer assim, com plena convicção, que a comportagem fez toda a diferença na minha vida. Foi uma bênção de Deus para mim e será uma bênção de Deus para você, se você ainda não comportou. Se você já está comportando, você também já pode experimentar isso. Mas a comportagem, como diz a revelação, é a melhor escola para quem vai ser pastor. É a melhor escola para quem vai ser pastor. Então, nos próximos anos, se você está no primeiro, no segundo, no terceiro ano, nos próximos anos, até mesmo no 4º ano, mas não perca a oportunidade de comportar e vá comportar com tudo que você tem para oferecer. São 2 meses, 1 mês às vezes, mas é um período curto de tempo que você tem para dar tudo que você tem. E se você vai com todo o esforço, com toda a dedicação, com todo o compromisso, aproveitando todas as oportunidades que você vai ter lá, certamente você vai vir de lá
melhor preparado, melhor desenvolvido, melhor qualificado para a sua vida agora e para o seu ministério futuro. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um movimento missionário que foi extremamente importante para preservar e restaurar a verdade de Deus. Um movimento que suportou as formas mais terríveis de perseguição e morte em favor dessa verdade, que é identificado como o remanescente da Idade Média, que preparou o caminho para a Reforma Protestante, mas um movimento que falhou em manter viva a visão até que ele venha, e por isso se tornaram irrelevantes. O tema da comportagem esse ano é Até que ele venha, e eu quero falar sobre como nós podemos aprender com esse movimento e também como nós deveríamos rejeitar as falhas desse movimento para que nós possamos nos manter vivos e manter viva a visão que Deus nos deu até que ele venha. Eu quero conversar com vocês hoje acerca dos valdenses. Os valdenses tornaram-se conhecidos pelo firme apego à palavra de Deus e pela ênfase que eles davam à pureza de vida. Se você conversasse com um valdense e perguntasse a eles quando eles surgiram, quando o movimento surgiu, eles se identificariam como um movimento muito antigo. Quando você lê os livros dos valdenses, escritos pelos valdenses, eles se referem a si mesmos como um movimento que são tidos como os descendentes dos apóstolos. Eles se consideram como aqueles que foram os primeiros conversos da primeira geração de conversos dos apóstolos. E há uma forte argumentação em favor disso, e há muitas evidências disso também, e parece que essa também é a visão de Ellen White, porque ela diz assim, no livro Grande Conflito: atrás das elevadas montanhas, os valdenses encontraram um esconderijo. Aqui, a luz da verdade foi mantida acesa em meio às trevas da Idade Média. Aqui, por 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. E ela fala sobre esses 1000 anos, não contando da época dela, mas falando sobre os valdenses sob a liderança de Pedro Valdo, que aconteceu por volta do ano 1160. Então, de qualquer forma, o que nós sabemos é que a principal manifestação dos valdenses aconteceu sob a liderança de Pedro Valdo. Quem era Pedro Valdo e qual a diferença que ele fez no movimento dos valdenses? Pedro Valdo era um comerciante rico da cidade de Lyon. E 2 eventos marcaram a sua conversão, que aconteceu no ano 1160. Primeiro, ele estava lendo um devocional de um santo chamado Santo Alexios, que era um homem muito rico, que abriu mão da riqueza para dedicar-se ao serviço aos pobres. Um outro fator é que ele estava um dia numa roda de amigos e um dos seus amigos simplesmente caiu e morreu. E esse fato o impactou muito. Esses 2 eventos fizeram com que Pedro Valdo decidisse seguir o caminho do Santo Alexios. E ele abriu mão da sua riqueza e dedicou-se não somente ao serviço aos pobres, mas à sua maior ambição, que era ter uma tradução da Bíblia em sua própria língua. Ele contratou 2 eruditos pobres e em 1180 conseguiu a primeira tradução da Bíblia em sua própria língua. Tudo que os valdenses queriam era a autorização do Papa para poderem pregar a palavra de Deus. Mas essa autorização lhes foi negada. Mas quanto mais eles estudavam a Bíblia, mais eles percebiam que para que fossem fiéis a Deus, eles tinham que pregar. E foi assim que Pedro Valdo e os valdenses estabeleceram o colégio de Barba, em Pradeltor, nos Alpes do Piemonte, no sul da França, no norte da Itália. E foi aqui, nessa região, que os missionários valdenses passaram a ser preparados para o trabalho que fariam. Eles eram treinados aqui por até 6 anos e aprendiam basicamente 3 coisas. Eles aprendiam línguas, aprendiam o italiano, o latim, falavam romani. Eles aprendiam profissões, porque isso seria muito útil posteriormente, vamos ver já já. E principalmente memorizavam e transcreviam as Escrituras. Depois de um período extensivo, variava de acordo com a experiência anterior deles, mas de um período extensivo de treinamento,
eles passavam um tempo isolados, ainda mais isolados, depois voltavam, participavam da Santa Ceia e aí saíam para visitar todos os lares de uma determinada área. E não houve lugar na região central da Europa que os valdenses não tenham visitado. Eles saíam disfarçados de uma profissão secular, saíam como comerciantes, eles vendiam pedras preciosas, vendiam seda, vendiam outras coisas mais, cirurgiões também, artesãos e principalmente comportores. Eles não apenas copiavam e comercializavam partes da Bíblia, mas eles memorizavam e sempre que tinham oportunidade, transmitiam o conhecimento bíblico, especialmente os livros do Antigo Testamento e as cartas paulinas, às pessoas com as quais eles se relacionavam e percebiam que havia uma porta aberta para a compreensão da palavra de Deus. E toda a região central da Europa foi alcançada, indo desde a Espanha até o norte da Polônia, o norte da Europa, da região central da Europa, na Polônia. Essa foi a região que eles cobriram durante esse período. E o que eles faziam? Que mensagem eles pregavam? Os valdenses ensinavam um corpo doutrinário muito similar ao que nós temos como crenças fundamentais hoje em dia. Os valdenses criam que Jesus voltaria a qualquer momento dos seus dias. Eles tinham um poema que na verdade era uma declaração de fé chamada A Nobre Lição. E o primeiro parágrafo desse poema diz assim: ó irmãos, vamos dar ouvidos à nobre lição, pois estamos próximos do fim do mundo. Já se passaram 1100 anos completos desde que foi escrito, pois estamos no tempo do fim. Já em 1100, a nobre lição não foi escrito antes de 1180, mas também não depois de 1215. E já nessa época eles criam que Jesus voltaria a qualquer momento. Eles criam os 10 mandamentos. Isso faz parte do catequismo valdense, escrito por volta do ano 1150. Eles diziam assim: como você sabe que acredita em Deus? Assim, porque eu sei que tenho me dedicado à observância dos mandamentos de Deus. A quantos mandamentos de Deus? 10, como aparecem em Êxodo e Deuteronômio. Eles criam no sábado e guardavam o sábado. Nem todos os valdenses guardavam o sábado, especialmente aqueles que viviam na região da Boêmia ou Boêmia, né, mais próximos à Alemanha, esses guardavam o sábado. E os inquisitores diziam assim acerca deles: não são poucos os que de fato celebram o sábado como os judeus. Eles criam no estado dos mortos, como nós cremos, no estado de inconsciência, e diziam que não faz sentido orar pelos mortos, assim como não faz sentido dar ração a um cavalo morto. Acerca do batismo, criam no batismo consciente e por imersão, portanto rejeitavam o batismo de infantes e o batismo em massa. Eles diziam, isso é uma declaração dos inquisitores: os heréticos também afirmam que o batismo nas águas não tem qualquer proveito, a menos que com a própria boca e em seu próprio coração a pessoa deseje este sacramento, trazendo assim, junto com este erro, que o batismo de infantes não vale nada. Essa é uma declaração daqueles que perseguiam os valdenses, portanto, torna ainda mais essa declaração ainda mais convincente. Criam na Trindade, como nós cremos. Essa é uma declaração de Pedro Valdo, nesse concílio de Latrão, em 1179, quando ele estava buscando autorização para pregar. Ele estava querendo mostrar que tinha uma fé compatível à fé da igreja romana. E ele dizia assim: eu, Pedro Valdo, e todos os meus irmãos, confessamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, um Deus, a inteira trindade da divindade, coessencial, consubstancial, coeterno e conipotente, e que cada pessoa da trindade é completamente Deus. Eles viam a si mesmos, na Bíblia naturalmente, mas viam a si mesmos como um movimento de restauração da verdade, que haviam sido levantados por Deus para restaurar a igreja à pureza dos dias apostólicos. Muito bem, naturalmente um movimento que falava tão abertamente contra a doutrina, aspectos da doutrina romana, especialmente dos anos subsequentes, e que se opunha tão abertamente às práticas romanas, não ficaria sem ser perseguido. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir de 1215, Inocêncio III, do 4º Concílio de Latrão, iniciou uma nova fase
de perseguição aos valdenses. Interessante isso aqui porque desde 1180 os valdenses já haviam sido declarados hereges. Mas não fazia muita diferença por alguns motivos. Primeiro porque os valdenses eram admirados nas regiões, nos locais onde eles viviam. Muitos deles até serviam de suporte para o clero local. Eles participavam de debates para ensinar as escrituras. Então faltava força para fazer valer a lei de que eles eram hereges, por causa das conexões locais que eles tinham. Mas quando Inocêncio III entrou no poder, esse foi o primeiro papa a fazer do objeto central do seu pontificado perseguir e acabar com a heresia. E nesse dia, 80 valdenses foram declarados hereges, não apenas, mas foram queimados para celebrar esse momento. E o que aconteceu a partir daqui? 3 coisas essenciais. Primeiro, eles estabeleceram com clareza o que era heresia. Então, estabeleceu um corpo doutrinário que dizia o que era e o que não era heresia. Segundo, eles encontraram apoio civil, apoio legal para perseguir a heresia. Mas o mais importante, eles encontraram um grupo de pessoas totalmente preparada, qualificada para identificar a heresia e para punir a heresia, que foram as ordens monásticas. Então, com essas 3 coisas, esse processo durou até 1250, surgiu de fato a Inquisição da Idade Média. E foi a partir daqui que os valdenses passaram a ser perseguidos, e não apenas perseguidos, mas perseguidos de maneira eficaz e pagavam pela sua heresia com a própria vida. Durante esse período, os valdenses se escondiam em cavernas como essa aqui, chamada Ghisa della Tana. Essa aqui é a entrada da caverna, que fica lá em Pra del Tor, no norte da Itália. Essa era a maior caverna onde eles faziam reuniões públicas, os cultos coletivos, digamos assim. E você tem que se agachar para entrar aqui por essa pequena entrada. Essa é a imagem dentro da caverna, está escuro naturalmente. E eu tive a oportunidade de orar aqui dentro e renovar o meu compromisso com Deus, renovar os meus votos de fidelidade a Deus, nesse local onde essas pessoas que viveram em situações tão adversas e mantiveram firme a fé sob situações tão adversas, fizeram isso por tanto tempo. Foi uma oportunidade de fazer isso nesse local. Mas o Alex Mustang oferece alguns exemplos de como os valdenses morreram durante esse período, de como eles foram perseguidos e sofreram durante esse período. Hugo Champs, por exemplo, teve as suas unhas ou as suas entranhas arrancadas do seu corpo em Turim, enquanto ainda estava vivo. O Pedro Gaymarali teve o mesmo destino, mas um cachorro foi colocado para comer as entranhas dele enquanto ele ainda estava vivo, para aumentar a tortura. Daniel Michelini teve a sua língua arrancada por ter louvado a Deus. Maria Romano foi enterrada viva em Rocopátio. Daniel Revelli teve a sua boca cheia de pólvora, a qual, quando acesa, explodiu a cabeça dele. Daniel Ramban teve as suas unhas arrancadas, depois os seus dedos foram cortados, em seguida suas mãos e pés e pernas e braços, cada vez que se recusava a negar a sua fé bíblica. Sara Rostagnol foi rasgada ao meio, das pernas ao peito, e deixada para morrer na estrada entre Eiral e Luzerna. Foi assim que eles viveram e foi assim que eles morreram, porque criam que eram um movimento de restauração da verdade, levantados por Deus para proclamar uma mensagem específica de restauração e esperança para a salvação das pessoas. Alguns princípios que nós aprendemos com os valdenses são, primeiro, a centralidade da Bíblia. Tudo que eles faziam em função da Bíblia. Todo o extensivo treinamento deles era baseado na Bíblia. Todo o risco que eles corriam era para disseminar a Bíblia. A Bíblia estava no centro de tudo que eles faziam. E tudo que eles queriam era pregar e proclamar
a palavra de Deus. Treinamento. Os valdenses eram submetidos a um processo extensivo de treinamento. Eles estavam preparados para transmitir com eficácia num ambiente hostil a palavra de Deus. E ao longo da história temos visto que os missionários melhor preparados são aqueles que oferecem os resultados mais duradouros. Ao longo dos anos temos visto que os comportores melhor preparados são aqueles que alcançam os resultados mais expressivos no campo de trabalho também. O treinamento e o preparo é um fator essencial, foi um fator essencial na vida dos valdenses e também na comportagem. O compromisso radical com Cristo, esse é um outro fator. Depois de haverem renunciado todos os prazeres terrenos, o único interesse dos pobres homens de Lyon era erguer a palavra de Deus, abraçar a causa de Cristo ou morrer tentando. E finalmente, a liderança de Pedro Valdo. Pedro Valdo pegou um grupo de camponeses, a verdade é essa. Se você for lá no Museu dos Valdenses, lá em Pradeltor, e observar todos os equipamentos que eles utilizavam, a maneira como eles viviam, está tudo lá. Eram pessoas da roça, como nós dizemos, camponeses. Mas ele foi capaz de transmitir uma visão a essas pessoas de maneira tão clara, que mesmo anos depois da sua morte, pelo menos por 300 anos depois da sua morte, essas pessoas continuavam escondidas nas montanhas, visitando lugares que estavam a centenas de quilômetros do local onde eles viviam, num ambiente hostil, sob perseguição, e mantiveram viva a fé dos valdenses por mais de 300 anos. Pedro Valdo certamente desempenhou um papel essencial nesse processo, assim como o líder de comportagem desempenha um papel essencial na formação e no desenvolvimento de quem está na equipe. Muito bem, 200 anos depois aqui, diz respeito, pode colocar aqui, estava falando das sociedades missionárias, né, que espalharam o evangelho, o protestantismo na Ásia, na África, na América Latina, a partir de 1792, mas 200 anos depois, onde estão as sociedades missionárias? Não ia falar sobre isso, mas vou pegar carona aqui, já que estamos aqui. Veja, essa senhora aqui é a Cláudia Brandikson. Ela é diretora de uma sociedade missionária em Basel, na Suíça, fundada em 1815. Eles estavam celebrando 200 anos em 2015. Eu perguntei para ela, que tipo de missionário vocês têm aqui? São pastores, são voluntários ou são profissionais? E ela disse, olha, nós só trabalhamos aqui com profissionais. Esse advogado que você viu falando aqui recebe 600 euros por hora. Uma das minhas metas para o meu próximo período aqui é ter missionários cristãos. Eu fiquei surpreso. Então, se os missionários não são cristãos? Não, eles são chamados parceiros ecumênicos. O único trabalho que os missionários da Basel Mission Society têm é visitar locais para encontrar com outros profissionais menos qualificados e qualificar esses profissionais. O treinamento que no início, em 1815, ia até 6 anos também, hoje é feito em 2 semanas. Eles não precisam ser cristãos. Tornaram-se mensageiros sem uma mensagem. E por isso tornaram-se irrelevantes do ponto de vista missionário. 200 anos depois do surgimento das sociedades missionárias, a maioria delas hoje simplesmente descambou para o lado do, do evangelismo social. A única meta que eles têm é aliviar o sofrimento humano. E por isso não estão preocupados mais com a mensagem. Tornaram-se irrelevantes do ponto de vista missionário. A mesma coisa aconteceu com os morávios, que desempenhou um papel extraordinário, abrindo o caminho para o reavivamento evangélico, forneceu as pessoas comprometidas para as sociedades missionárias, alcançaram os 5 continentes em 28 anos apenas, a partir de 1732, mas que hoje estão restritos a Bethlehem, lá nos Estados Unidos, a Herrnhut, na Alemanha, e não fazem absolutamente nada do ponto de vista missionário. Mandam uma pequena contribuição para a Basel Mission Society, que hoje também é chamada de Mission 21. Tornaram-se irrelevantes do ponto de vista missionário, porque perderam a visão. E agora o nosso tema, né? Os valdenses. Onde estão os valdenses? Essa é uma igreja que fica lá em Pradeltor, bem pertinho do colégio de Barba, onde os valdenses eram treinados. Você sobe aqui mais uns 50 metros e vai chegar ao colégio de Barba. Eu perguntei às pessoas que
vivem aqui, tem umas 4 ou 5 famílias de valdenses vivendo ali. Eu perguntei, quando vocês têm cultos aqui? E eles disseram, nós não temos cultos. A igreja passa o ano assim, fechada. Assim, quando tem um casamento, ou quem sabe no final do ano, a gente faz um culto ou outro, mas de maneira geral, a igreja fica fechada. O que aconteceu com os valdenses? Onde está o remanescente da Idade Média? Onde está o povo que por 1000 anos mantiveram acesa a luz da verdade? O que eles estão fazendo hoje? Em 12 de outubro de 1532, os valdenses tiveram uma reunião muito interessante com um homem chamado William Farel, que foi o fundador da Igreja Reformada. William Farel conhecia os valdenses que viviam escondidos nessa região, falava a língua deles, que era o romani, que era uma espécie de francês antigo ali, naquela região da França. E por isso ele foi conversar com os valdenses para tentar fazer com que os valdenses se unissem à Reforma Protestante. Fazer com que eles abrissem mão de viver na obscuridade e se unissem, desse força, corpo, ao movimento da Reforma Protestante. E depois de uma semana de reuniões, eles apresentaram uma nova declaração de fé. Lembra da nobre lição? Declaração de fé dos valdenses de 1180? Agora, uma nova declaração de fé mais alinhada com as crenças reformadas. E foi assim que, ao unir-se à Reforma Protestante, os valdenses, de alguma maneira, iniciaram o processo de afastamento da visão para a qual que eles tinham, acerca de para que eles haviam sido formados. Olha o que aconteceu. Em 1532, eles aceitaram essa nova declaração de fé alinhada com as crenças reformadas. Alguns anos depois, em 1655, eles aceitaram também a Confissão de Augsburgo, que é a declaração de fé dos luteranos. Em 1848, os valdenses tornaram-se a Igreja Evangélica Valdense. E em 1975, os valdenses tornaram-se a Igreja Metodista Valdense da Itália. Foi isso que aconteceu com os valdenses. E é por isso que hoje os valdenses não estão fazendo missão. Os valdenses falharam em manter viva a visão, que os levaram aos pontos mais remotos desse planeta e os habilitaram a suportar com resignação e confiança as formas mais terríveis de perseguição e morte. E por isso tornaram-se irrelevantes do ponto de vista missionário. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: qual a diferença desse movimento específico que nós abordamos aqui e o adventismo? Nós dizemos que somos o remanescente do tempo do fim, que fomos levantados por Deus para proclamar uma mensagem de restauração e esperança para preparar o mundo para a volta. Sentei para começar a conversar com ele e perguntei para ele, dentre outras coisas, o que eu preciso saber sobre o islamismo, por que eu não posso sair daqui sem saber sobre isso e tal. Em resumo, que o tempo está avançando. Depois de algum tempo ele me perguntou, de onde você vem? Eu falei, eu sou do Brasil. E ele falou, então você é católico? Eu disse, eu também sou um believer, que é como ele se considera, um crente. Eu faço parte de um grupo de pessoas que está esperando o retorno de Isa al-Masih, que é Jesus. E ele olhou para mim e disse, então você é um adventista do sétimo dia? Lá em Singapura, dentro de uma mesquita, num país com uma pequena porcentagem de cristãos, esse homem sabia que aqui no Brasil tem um grupo de pessoas que está esperando e anunciando a volta de Jesus. Amém. Amigos, este é o nosso diferencial. Nos últimos 160 anos, nós temos mantido viva a nossa visão. Ontem, o Twitter estava cheio de mensagens fazendo referência ao dia 22 de outubro de 1844. Às vezes nós olhamos para essa data como uma data para termos vergonha, mas a maioria das mensagens que eu li ontem falavam sobre renovação da esperança. Eu fiquei feliz ao ver a Lisa Bartley Hardy, que é a diretora de educação da Conferência Geral, fazendo essa declaração em 2013. Ela disse assim, é uma situação quase embaraçosa estarmos comemorando 150 anos. Por que é embaraçoso? Porque Jesus ainda não voltou.
Mas ao mesmo... Sim, e o que a gente tem a ver com isso? E por que o fato de Jesus não ter voltado é embaraçoso para nós? Porque nós acreditamos que nós podemos participar desse processo, apressando esse processo, anunciando a mensagem de Deus. Por isso é embaraçoso para nós, porque nós somos aqueles que aceitaram a responsabilidade de preparar o mundo para a volta de Jesus. Por isso é embaraçoso para nós. Mas ao mesmo tempo, é também uma afirmação da nossa fé. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui. Ainda somos adventistas do sétimo dia. Ainda estamos esperando a volta de Jesus e ainda continuamos assumindo a responsabilidade de preparar o mundo para a volta de Jesus. Por isso, é uma afirmação da nossa fé. A mensagem da volta de Jesus, como forma de preparar o mundo, a pregação da mensagem da volta de Jesus, como forma de preparar o mundo para esse evento, é o nosso antídoto contra a irrelevância. Enquanto nós estivermos fazendo isso, nós saberemos o que estamos fazendo aqui. Nós encontraremos uma razão para continuarmos fazendo aquilo que nós fazemos. Por isso eu vou dizer para você hoje o seguinte: mantenha viva a visão de quem somos nós, do que estamos fazendo aqui, de qual o propósito de tudo aquilo que fazemos. Mas faça isso não por um tempo, não a maioria do tempo. Faça isso até que o Senhor Jesus volte. Amém. Quando nós mantemos a visão, nós encontramos uma razão forte o suficiente para fazermos as coisas que fazemos. É essa visão que vai garantir que esse movimento militante se transforme num movimento triunfante. Mas eu quero finalizar de verdade dizendo o seguinte para você: o fato desse movimento triunfar não significa necessariamente que você vai triunfar com ele. Me desculpa falar. Sabe como você vai triunfar com ele? Se você mantiver viva a visão. Portanto, quando você sai para comportar e negligencia a sua comunhão com Deus, negligencia a sua devoção pessoal todos os dias, você está correndo o risco de se tornar uma presa fácil nas mãos de Satanás ao longo do dia. Você está perdendo a visão e está correndo o risco de se tornar irrelevante do ponto de vista missionário. Quando você sai para comportar e não consegue pensar em outra coisa a não ser o dinheiro que você precisa e que você quer ganhar, você está perdendo a visão de que tudo que nós fazemos tem como objetivo central espalhar literatura que vai preparar pessoas para o dia da volta de Jesus. Ganhar dinheiro faz parte, a gente evangeliza vendendo. A comportagem é assim, você evangeliza vendendo. Mas quando seus olhos brilham demais com os cifrões, quando você não consegue parar de pensar no carro que você quer comprar, na casa que você quer fazer, ou no que quer que seja, então você está perdendo a visão, está correndo o risco de tornar-se irrelevante. Quando você tem uma visão muito diluída, genérica demais acerca de quem somos nós, de qual é o nosso papel, do que estamos fazendo aqui, você está perdendo a visão e está correndo o risco de tornar-se irrelevante. Portanto, meu apelo para você hoje é esse: mantenha viva a visão até que ele venha. Amém. É essa visão que vai fazer você triunfar juntamente com esse movimento no dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Que assim seja na nossa experiência. Em nome de Jesus. Fique em pé. Louvamos ao Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és digno de receber a honra, glória, louvor, exaltação e a nossa obediência para todo sempre. Amém. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de fazermos parte deste movimento que foi levantado por Ti para preparar o mundo para a Tua breve volta. Amém. Nós queremos fazer isso de maneira relevante, Senhor Deus. Nós queremos manter viva essa visão até que o Senhor retorne. Amém. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos e suplicamos a unção do Espírito Santo sobre nós, para que possamos fazer isso de maneira que seja útil a Ti
Nosso enfoque aqui hoje é a comportagem, e nós sabemos que essa é uma forma eficaz de fazer isso. Nós sabemos que os livros, os milhões de livros que têm sido espalhados, brilharão nas estantes. As pessoas lerão a tua mensagem, se converterão a ti e serão salvos para o teu reino. E nós queremos participar disso. Por isso pedimos a tua bênção sobre cada um aqui que colocou no coração a decisão de viver essa experiência, de participar desse processo, de ser útil a ti através da comportagem. Dê aquilo que for preciso, Senhor. Uns são tímidos, de altivez, ânimo e coragem. Outros estão em dúvida, de convicção. Alguns estão com medo de enfrentar a realidade dura e difícil da comportagem. Dê disposição, resiliência a cada um aqui. Dê aquilo que for necessário para que todos que estamos aqui saiamos e retornemos trazendo os resultados das bênçãos que o Senhor certamente já preparou para todos nós. Amém. Nos colocamos nas tuas mãos para isso e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.